A voz da Bruna cortou a cozinha como faca. Eu tava com as mãos dentro da pia, água quente escorrendo pelos meus dedos enrugados. O prato que eu segurava, aquele de porcelana cara que ela tinha comprado na viagem para Miami, escorregou das minhas mãos. Bateu no fundo da pia de inox. Fez um barulho alto. Não quebrou, mas eu senti como se tivesse quebrado algo dentro de mim. Demorei para virar. Muito tempo. Porque eu sabia o que ia ver quando virasse. E parte de mim ainda não queria acreditar. Quando finalmente girei o corpo, devagar, ela estava ali, Bruna, minha nora, parada bem no meio da porta da cozinha, bloqueando a saída, braços cruzados embaixo do peito, aquele vestido de oncinha que custou mais que minha aposentadoria de um mês inteiro, salto alto, o Louboutin vermelho que ela fazia questão de dizer que era original toda vez que alguém olhava, cabelo liso, escovado, brilhando como se ela tivesse acabado de sair do salão. E tinha mesmo. Ela sempre ia toda sexta-feira, gastava R$ 300 só para fazer escova e hidratação. O batom vermelho nos lábios, sempre vermelho, como sangue. Atrás dela, meio escondido na sombra do corredor, estava ele, Felipe, meu filho, meu único filho, o menino que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu segurei no colo quando nasceu, que eu ensinei a andar, que eu criei sozinha quando o pai estava em missão militar. Ele não me olhava nos olhos, estava olhando para o chão, as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans. Fala de novo o que você disse, Bruna. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Minha garganta estava seca. Fala bem alto para eu ter certeza que eu ouvi direito. Ela deu um passo para frente. O salto bateu no piso da cozinha, fazendo aquele som duro, ameaçador. Ela era mais alta que eu. Tinha 1,75 metros. Era magra, toda produzida. Eu tinha 1,60 m. Tava com meu vestido simples de algodão florido, aquele que eu mesma tinha costurado há uns 2 anos. Tava molhado na frente, da água da pia. Minhas mãos cheiravam a detergente. Você ouviu muito bem, Carmen. Ela falou meu nome como se fosse algo sujo, nojento. Você não se encaixa aqui. Você é um constrangimento, uma vergonha. Olha para você, parece empregada. Eu moro aqui, falei tentando manter a voz firme. Esse é meu lar. Lar? Ela soltou uma risada curta, seca, sem nenhum humor. Isso aqui não é seu lar. Você dorme num quartinho de empregada, lava a nossa louça, passa a nossa roupa. Você é a empregada, Carmen. A única diferença é que a gente não te paga salário. Senti como se ela tivesse me dado um soco no estômago. Minhas pernas ficaram fracas. Me segurei na beira da pia para não cambalear. Felipe! Chamei ele, ainda olhando para Bruna. Você vai deixar ela falar assim comigo? Silêncio. Felipe! Minha voz saiu mais alta, mais desesperada. Ele finalmente levantou a cabeça, e o que eu vi nos olhos dele me assustou mais do que qualquer coisa. Não era raiva, não era tristeza, era frieza. Uma frieza que eu nunca tinha visto no meu menino. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Mãe, ele começou, e até a voz dele estava diferente. Distante, como se ele tivesse ensaiado o que ia falar. A Bruna tem razão. A senhora já tem 58 anos. Tá na hora de ter seu próprio espaço. Seria melhor procurar um lugar só da senhora. Mais adequado. Adequado. Repeti a palavra dele. Deixei ela ficar ali, suspensa no ar, entre nós. Que tipo de lugar adequado, Felipe? Me explica. Um apartamento menor, uma kitnet, algo mais simples, onde a senhora fique mais à vontade, onde não precise se preocupar em atrapalhar ninguém. Cada palavra dele era uma facada. Atrapalhar. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Eu atrapalho vocês. Não é isso, mãe. É que a gente precisa de privacidade. Somos um casal. E ter a senhora aqui, vendo tudo, ouvindo tudo, é complicado. Eu não sou velha gagá que precisa de babá. Eu não tô doente. Eu cuido da minha vida. Ninguém tá dizendo que você é gagá, mãe. Felipe tentou suavizar. Mas estão dizendo que eu sou velha demais para morar no meu próprio apartamento. Minha voz explodiu. No apartamento que eu comprei,
com o dinheiro que eu recebi quando seu pai morreu. Foi aí que ela apareceu, como se tivesse esperando esse momento. Dona Marlene, a mãe da Bruna, a diretora administrativa e médica do Hospital Quinta Avenida, a mulher mais poderosa que eu conhecia, ou pelo menos era o que ela fazia questão de deixar todo mundo saber. Marlene entrou na cozinha como se fosse dona do lugar. E talvez na cabeça dela, ela fosse mesmo. Tava com aquele tailleur bege que ela usava quando tinha reuniões importantes. Cabelo curto, bem cortado, colorido de loiro no salão mais caro da cidade. Joias discretas, mas caras. Aquele colar de pérolas que ela disse que custou 15 mil reais. Perfume forte, francês, que deixava rastro por onde passava. Ela nem me cumprimentou. Foi direto abrir a geladeira, pegar uma garrafa de água mineral, daquelas importadas caras, que a Bruna fazia questão de comprar. Abriu. Bebeu direto da garrafa. Nem ofereceu. Fechou a geladeira. Se virou para mim. Me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que eu já conhecia bem. Aquele olhar de quem tá avaliando gado no curral. Ainda tá aqui, Carmen? Foi tudo o que ela disse. Moro aqui, dona Marlene. Tentei manter o respeito na voz, mesmo sentindo vontade de gritar. Por enquanto, ela encostou na bancada de granito, aquela que eu tinha escolhido, que eu tinha pago. Mas isso vai mudar, e rápido. A senhora não tem nada a ver com isso. Tenho sim, tenho tudo a ver. Ela deu um passo na minha direção. Minha filha é casada com seu filho. Eles moram neste apartamento. E eu não vou permitir que minha filha seja humilhada tendo que conviver com você. Humilhada? Eu que sou humilhada todo dia nesse lugar. Tratada como empregada, como... Porque é o que você é. A voz dela subiu, cortante. Você acha que é o quê, Carmen? Hein? Você é uma enfermeira aposentada, do SUS. Você ganhou o quê na vida? 3 mil reais por mês? 4? Você mora de favor no apartamento do seu filho. Esse apartamento não é do meu filho, ele é meu. Finalmente falei, finalmente joguei na cara. Os 3 me olharam. Bruna parou de mexer no celular. Felipe levantou a cabeça. Marlene estreitou os olhos. Como é que é? Marlene perguntou, voz perigosa. Esse apartamento é meu. Falei pausadamente, fazendo questão que cada palavra ficasse bem clara. Eu comprei com a indenização que recebi quando meu marido morreu. 850 mil reais. Cada centavo que eu tinha no mundo. Eu escolhi esse apartamento. Eu paguei. Eu assinei os papéis na imobiliária. Marlene cruzou os braços. Mas colocou no nome de quem, Carmen? No seu nome? Silêncio. Era isso mesmo. Ela sorriu. Aquele sorriso venenoso. Você colocou no nome dele, do Felipe. Então, juridicamente, legalmente, oficialmente, o apartamento é dele, não sua. Você não tem nenhum direito aqui. Nenhum. Mas eu paguei. Problema seu. Bruna entrou na conversa. Você foi burra, confiou, e agora tá ferrada. O apartamento tá no nome do Felipe, e o Felipe quer que você saia. Me virei pro meu filho. É isso mesmo, Felipe? Você quer que eu saia? Ele desviou o olhar de novo. Mãe, é melhor para todo mundo. Para todo mundo? Minha voz saiu num grito. Para todo mundo ou para ela? Apontei para Bruna. Carmen, não põe a culpa na minha filha. Marlene veio para perto, me encarando. Ela era quase da minha altura. A gente ficou olho no olho. Minha filha tem razão em tudo que ela fala. Você não se encaixa nessa família. Você não tem classe. Você não tem educação. Você não tem nível. Nível? Repeti, sentindo as lágrimas começarem a picar nos meus olhos, mas me recusando a deixar elas caírem. Que nível é esse que trata a própria sogra como lixo? O nível de quem sabe o que é bom para a carreira do marido, Bruna respondeu. Felipe está subindo no exército, vai ser major em 2 anos, vai frequentar eventos oficiais, jantares com coronéis, com generais. E você acha que ele pode aparecer nesses lugares com uma sogra que parece empregada? Eu sou enfermeira. Trabalhei 30 anos. No SUS, Marlene cortou. No hospital público, cuidando de gente pobre. Isso não impõe respeito, Carmen. Isso não abre portas. Você entende? Quando eu digo que sou diretora do Hospital Quinta Avenida, as pessoas me respeitam, me admiram, sabem que eu sou alguém importante. E você? Você era o quê?
Uma enfermeira que segurava a mão de pobre na hora do parto? Cada palavra era um tapa na cara. Eu salvava vidas. Minha voz saiu baixa, rouca. Salvava. Ela deu ênfase. No passado. Agora você não é nada. E tá na hora de aceitar isso e sair da frente de quem ainda tem vida, tem futuro, tem importância. Olhei em volta. Para aquela cozinha. Aquela cozinha que eu tinha planejado, escolhendo cada detalhe. O piso de porcelanato que imitava madeira. Os armários brancos com puxadores cromados. A ilha no meio, onde eu passava horas preparando comida. A geladeira de inox, enorme. O fogão de 6 bocas. Tudo pago com o dinheiro da morte do meu Severino. Meu marido. Meu companheiro de 25 anos, capitão do exército. Morreu quando o helicóptero dele caiu durante uma operação na fronteira. Eu tinha 55 anos quando ele morreu. Achei que minha vida tinha acabado naquele dia. 3 anos se passaram desde então. 3 anos morando nesse apartamento que eu comprei logo depois da morte dele, colocando no nome do Felipe porque achei que era o certo, que era proteger meu filho. 3 anos me arrependendo dessa decisão. Mas não. Pior do que perder ele era o que estava acontecendo agora. Felipe, chamei meu filho pela última vez. Olha para mim. Ele levantou os olhos lentamente. Se você me expulsar desse apartamento hoje, você vai se arrepender pro resto da vida. Eu te prometo isso. Mãe, não precisa ser dramática. Eu não tô sendo dramática, explodi. Eu tô dizendo a verdade. Eu sou sua mãe. Eu te criei. Eu te amamentei. Eu fiquei acordada noites inteiras quando você tinha febre. Eu vendi minhas joias quando você quis entrar na academia militar e a gente não tinha dinheiro. Eu sempre estive do seu lado. E você? Você vai me jogar fora porque sua mulher mandou? Não é assim, mãe. Então é como? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas não saiu som. E foi nesse silêncio que Marlene atacou de novo. Carmen, vamos ser práticas aqui. Você não tem para onde ir? Tenho minha irmã no interior, em Cachoeira. Perfeito. Então vai. Ninguém tá te expulsando. A gente só tá sugerindo que seria melhor para todo mundo se você morasse lá. Vocês estão me expulsando. Não, a gente tá te libertando. Bruna falou com aquele tom de quem acha que tá fazendo um favor. Você vai para lá, vai ficar perto da sua irmã, vai ter sossego, não vai ter que ficar servindo a gente. Servindo? Interrompi ela. Eu não sirvo vocês. Eu moro aqui. Eu cuido do meu lar. Não é seu lar. Marlene foi direta. E quanto antes você aceitar isso, melhor para todo mundo. Agora vou ser bem clara. Se você insistir em ficar aqui, causando problema, atrapalhando o casamento da minha filha, dificultando a carreira do meu genro, eu vou ter que tomar medidas. Que medidas? Eu conheço gente muito importante, Carmen. Juízes, promotores, gente no comando militar, gente que pode tornar sua vida muito, muito difícil. Entendeu o recado? Era uma ameaça. Clara, direta, na minha cara. Olhei para os 3. Bruna com aquele sorrisinho de vitória. Marlene com a postura ereta, autoritária. Felipe olhando para o chão, covarde. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi meu coração, esse já estava despedaçado fazia tempo. Foi algo mais fundo. Foi a última ilusão que eu tinha. A ilusão de que eu ainda tinha uma família. A ilusão de que meu filho me amava. Respirei fundo, muito fundo. Segurei as lágrimas, endureci a voz. Tá bom. Os 3 me olharam surpresos. Tá bom o quê? Bruna perguntou desconfiada. Eu vou embora. Agora? Felipe parecia aliviado e assustado ao mesmo tempo. Agora. Mãe, não precisa ser assim tão rápido. Você pode ficar até... Eu não vou ficar nem mais 1 minuto nesse lugar. Minha voz explodiu de novo, mas dessa vez não era desespero. Era decisão. Eu não sou cachorro para ser enxotada quando a dona cansa. Eu vou sair daqui hoje, agora. E vocês 3 vão se arrepender. Eu prometo que vocês vão se arrepender. Tirei o avental que estava amarrado na minha cintura, aquele avental florido que eu tinha bordado à mão. Joguei em cima da mesa. Passei por eles. Subi as escadas. Ouvi Bruna sussurrando lá embaixo. Ela vai voltar, vai fazer escândalo e vai voltar em 3 dias pedindo desculpas. Não vai não, foi a voz de Marlene.
Ela tem dignidade demais para isso, e isso vai ser o fim dela. Entrei no meu quarto. O quartinho dos fundos. 2 metros por 2,5. Mal cabia uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma mesinha. Não tinha janela de verdade, só uma daquelas basculantes pequenas, que dava para o corredor de serviço do prédio. O quarto fedia a mofo, mas eu nunca reclamei. Dormi ali por 3 anos, 3 anos inteiros, enquanto eles tinham a suíte master com closet, banheira de hidromassagem, varanda com vista para o mar. Peguei minha mala velha do alto do guarda-roupa, aquela de couro marrom, com as travas de metal, que tinha sido da minha mãe. Abri ela em cima da cama. Comecei a jogar roupa dentro. Não dobrei nada. Não tive cuidado. Só joguei. Blusas, calças, saias, alguns vestidos que eu mesma tinha costurado, roupas íntimas, tudo junto, misturado. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro estava a caixinha de fotos. Aquela caixinha de mogno que o Severino tinha me dado no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Abri ela. As fotos estavam todas ali. Eu e Severino no dia do casamento. Eu de vestido branco, simples, que minha mãe tinha feito. Ele de uniforme militar, tão bonito, tão jovem. Felipe bebê no meu colo, embrulhado na manta azul. Felipe na formatura da escola. Felipe entrando na academia militar. Severino me abraçando no jardim da nossa casa antiga. Fechei a caixinha, botei dentro da mala. Alguém bateu na porta. Entra. Minha voz estava firme. Não tinha mais choro. Era Felipe. Ele entrou devagar. Fechou a porta atrás dele. Ficou parado ali, as mãos nos bolsos, olhando para mim fazendo a mala. Mãe, não precisa ir agora. Pode ficar até amanhã, até achar um lugar. Não, falei sem parar de arrumar. Não vou ficar nem mais uma noite. Não sou cachorro para ser enxotada quando a dona quer e depois ficar de favor mais uma noite. Não é assim. É exatamente assim. Me virei para ele. Você me expulsou, Felipe. Você, meu filho, me expulsou do apartamento que eu comprei e fez isso na frente daquelas 2 cobras, me humilhando, me desrespeitando. Eu não quis humilhar, mas humilhou. Fechei a mala, tranquei. E sabe o que é pior? Não é nem o fato de você ter me expulsado. É o fato de você não ter me defendido. Você ficou ali, quieto, olhando aquelas 2 me chamarem de empregada, de velha, de peso morto, e você não disse nada. Eu não sabia o que dizer. Podia ter dito, ela é minha mãe. Podia ter dito, não fala assim com ela. Podia ter dito, eu não aceito que vocês tratem minha mãe dessa forma. Minha voz foi subindo. Mas você não disse nada, porque você é um covarde. Não fala assim comigo. Por que não? É a verdade. Você é covarde. Tem medo da sua mulher. Tem medo da sua sogra. Você não é mais aquele menino que eu criei. Não sei quem é você. Lágrimas começaram a escorrer no rosto dele. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de autopiedade. A Bruna disse que se eu não fizesse você sair, ela ia me largar. E você escolheu ela. Eu amo ela, mãe. Amor? Dei uma risada amarga. Isso não é amor, Felipe. Amor não põe você contra sua própria mãe. Amor não faz você escolher entre sua família. Isso que você tem com ela é... Eu nem sei o que é. Mas amor não é. Peguei minha bolsa. Conferi se estava tudo ali. Carteira, documentos, CPF, carteira de identidade, carteira de motorista, carteirinha do SUS, carteirinha da minha aposentadoria e minha carteirinha de enfermeira, aquela que eu sempre carregava, mesmo aposentada, porque era quem eu era. Enfermeira. Por 30 anos. E isso ninguém podia tirar de mim. Mãe, me perdoa, por favor. Não. Peguei a mala. Não te perdoo. Não agora. Talvez um dia. Mas não hoje. Passei por ele. Ele tentou segurar meu braço. Mãe, pelo menos deixa eu te levar em algum lugar. Você? Você não vai me levar em lugar nenhum. Você vai ficar aqui, com sua mulher, com sua sogra, com suas escolhas. Abri a porta. Saí do quarto. Desci as escadas pela última vez. Bruna e Marlene estavam na sala, sentadas no sofá de couro branco, aquele que eu tinha escolhido, que eu tinha pago. Estavam conversando baixo,
mas pararam quando me viram descendo com a mala. Já vai? Bruna tentou fazer uma cara de surpresa, mas não conseguiu esconder o sorriso. Não respondi. Fui direto para a porta. Carmen. A voz de Marlene me parou. Não virei. Fiquei de costas para ela. Uma coisa antes de você ir. Esperei. Aquelas joias que você tanto procurava. Lembra? O broche de pérola da sua avó, o colar de âmbar, o anel de ametista. Meu sangue gelou. Foram vendidas, há uns 8 meses, na joalheria do centro. Rendeu 23 mil reais. Me virei devagar, muito devagar. Você vendeu as joias da minha avó? Eu não. A Bruna vendeu, com a minha ajuda. Ela sorriu. Usamos o dinheiro para fazer aquela viagem para Cancún. Lembra? Que eu disse que era só eu e ela, viagem de mãe e filha? Pois é. Foi maravilhoso. Hotel 5 estrelas, praia linda, bebida liberada. Valeu cada centavo. As joias da vovó Clarice. As últimas lembranças que eu tinha dela. A mulher que me criou quando minha mãe morreu. Que me ensinou a costurar. Que me ensinou a ser forte. Aquelas joias tinham mais de 80 anos. Vieram da Itália com ela. Não valiam muito em dinheiro, mas valiam tudo em sentimento. E essa cobra tinha vendido, para pagar viagem. Minha visão escureceu nas beiradas. Senti minha respiração acelerar, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Mas eu não ia surtar, não ia gritar, não ia fazer escândalo. Vocês vão se arrepender. Foi só o que eu disse, voz baixa, mas firme, perigosa. Duvido. Bruna riu. Duvido muito, Carmen. Você não é ninguém. Não tem poder. Não tem dinheiro. Não tem nada. O que você vai fazer? Hein? Chorar no travesseiro? Abri a porta. Carmen! Marlene me chamou de novo. Dessa vez eu virei para olhar ela. Só mais uma coisa. Aquele dinheiro que você deu para o Felipe há 2 anos. Os 120 mil que você disse que era empréstimo para ajudar na reforma do apartamento e na compra do carro da Bruna. Ele nunca teve intenção de devolver. A gente gastou. Foi muito útil. Obrigada. 120 mil reais. O dinheiro que eu tinha juntado durante anos, vendendo roupas que eu costurava nas madrugadas, fazendo bicos como enfermeira particular, economizando cada centavo da aposentadoria do Severino antes dele morrer. 20 anos juntando. E eu emprestei para o meu filho, porque ele disse que era empréstimo, que ia devolver com juros. E eles gastaram. Em reforma. Em carro. Vocês vão se arrepender, repeti. Minha voz não tremeu. Já disse isso. Bruna bocejou, fingindo tédio. Tá ficando repetitiva, sogra. Saí. Fechei a porta. No elevador, sozinha, com minha mala velha ao lado, olhando para o meu reflexo no espelho, foi que eu deixei a primeira lágrima cair. Eram 10 horas da noite de uma sexta-feira. Salvador estava agitada. Eu desci para o estacionamento do prédio, aquele estacionamento onde eu pagava 300 reais por mês para deixar meu Gol 2010. Abri o porta-malas. Joguei minha mala dentro. Ela fez um barulho surdo. Sentei no banco do motorista, fechei a porta e fiquei ali, parada, segurando o volante com as 2 mãos. Olhei para o painel, olhei para o velocímetro, olhei para as minhas mãos no volante. Tavam tremendo. Para onde eu vou? Perguntei em voz alta para ninguém. Para onde eu vou agora? Não tinha amigos em Salvador, não de verdade. As colegas do hospital tinham se aposentado e sumido. Cada uma foi para um canto. Não tinha mais contato. Não tinha família em Salvador. Era só eu, Felipe e agora a Bruna. E eles me jogaram fora. Só tinha minha irmã, Gorete. Ela morava no interior, em Cachoeira, a cidadezinha onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, uns 120 quilômetros dali, umas 2 horas e meia de viagem. Peguei o celular. Pensei em ligar para ela, mas olhei o relógio. 10 da noite. Sexta-feira. Ela devia estar dormindo. E eu não queria acordar ela. Não queria ter que explicar por telefone. Não queria ouvir a voz dela cheia de pena. Coloquei o endereço dela no GPS. A voz mecânica disse: a rota foi calculada. Tempo estimado: 2 horas e 18 minutos. Liguei o carro. O motor do Gol velho roncou. Saí da vaga. Passei pela cancela. O porteiro acenou. Boa noite, dona Carmen. Vai viajar? Vou. Menti. Porque eu não estava viajando.
Eu estava fugindo. Peguei a avenida paralela. Salvador, na sexta-feira à noite, é um caos. Trânsito parado, gente buzinando, música alta saindo dos carros, bares cheios, pessoas rindo, vivendo. Enquanto eu estava ali, sozinha, expulsa de casa, sem ter para onde ir. O trânsito foi ficando mais leve conforme eu me afastava do centro. Logo eu estava na BR-324. A estrada que corta a Bahia. Estava escura, poucas luzes, só eu e alguns caminhões. Foi quando os pensamentos começaram. Você é burra, Carmen. Burra, idiota, otária. Lágrimas começaram a cair e eu nem tentei segurar mais. Como você pôde confiar? Como você pôde colocar o apartamento no nome dele? Como você pôde dar 120 mil para ele? Como você foi tão idiota? O volante estava molhando da minha lágrima. Severino, amor, se você tivesse aqui, você nunca ia deixar isso acontecer. Você ia proteger eu. Você ia botar eles no lugar deles. Meu marido, meu Severino, capitão do exército, um homem de verdade, honrado, trabalhador, dedicado. Morreu aos 52 anos. Helicóptero caiu durante uma operação. Morreu instantaneamente, disseram. Não sofreu, mas eu sofri. 3 anos sofrendo, e agora sofrendo mais ainda. O filho que você criou me mandou embora, Severino. O filho que você ensinou a ser homem é um covarde, um fraco. Passei por Feira de Santana. A cidade estava toda iluminada. Vi placas de restaurante, de posto de gasolina. Pensei em parar, mas não parei. Só queria ir embora. Só queria fugir. Depois de Feira, a estrada ficou ainda mais escura. Só mato dos dois lados, plantações, fazendas, nada de luz, nada de civilização. Olhei para o relógio do painel. 00:15. Olhei para o celular. Sem sinal. Já fazia uns 20 minutos que não tinha sinal. Eu estava completamente sozinha, no meio do nada, numa estrada deserta. Uma mulher de 58 anos, sem um lar, sem família, só com uma aposentadoria de R$ 3.200 por mês. O que eu vou fazer da minha vida? A pergunta ecoou no carro vazio. Eu vou morar com a Gorete? Virar peso para ela também? Ela tem marido, tem filhos? Eu vou ser a irmã encostada? Mais lágrimas. Eu podia alugar um lugar, uma kitnet, pequena, barata, dar pro aluguel e pra comida. Não sobra nada. Viver o resto da vida assim, sozinha, esquecida. Foi quando eu vi, lá na frente, muito à frente, um carro parado no acostamento. Pisca-alerta ligado, piscando vermelho na escuridão. Meu pé aliviou no acelerador instintivamente. Não para, Carmen. Não para. Isso é armadilha, assaltante, bandido. Mas conforme eu me aproximava, a luz do meu farol foi iluminando a cena. Era um carro grande, sedã, preto, parecia caro, Mercedes ou BMW. E do lado, um homem, vestido socialmente, camisa, calça, sapato. Ele estava acenando, mas não era um aceno agressivo, era um aceno desesperado. Meu primeiro instinto foi acelerar e passar direto. Mas foi quando eu ouvi, mesmo com os vidros do meu carro fechados, mesmo com o barulho do motor, mesmo com o barulho do vento, um grito de dor, feminino, agudo, desesperado. E aquele grito eu conhecia. Tinha ouvido milhares de vezes em 30 anos de profissão. Era grito de mulher em trabalho de parto. Meu pé foi pro freio antes mesmo de eu pensar. O carro parou alguns metros à frente do carro deles. Desliguei o motor. Você tá louca, Carmen. Você vai morrer aqui. Vai ser assaltada, estuprada, morta. Mas eu era enfermeira. E enfermeira não abandona quem precisa. Peguei minha bolsa. A bolsa onde eu sempre carregava minha nécessaire de emergência. Tinha desde que me formei. Nunca iria embora sem ela. Tinha gaze, álcool, luvas, tesoura, termômetro, alguns remédios básicos. Era um hábito. Mesmo aposentada, eu carregava. Abri a porta, saí do carro. O vento frio da madrugada bateu no meu rosto. Cheirava a mato, a terra, a nada. O homem correu até mim. Ele era jovem, uns 35 anos. Bonito, bem vestido, mas desesperado. O rosto suado, os olhos arregalados. Senhora!
Ele gritou antes mesmo de chegar perto. Por favor, minha esposa, ela tá tendo bebê. O carro quebrou. Não tem sinal. Por favor. Ela tá em trabalho de parto? Perguntei, já caminhando em direção ao carro dele. Tá, a bolsa estourou. Ela tá gritando muito. Eu não sei o que fazer. Cheguei no carro dele. Um Mercedes preto. Novo. Caro. A porta traseira estava aberta. E lá dentro, meu Deus, uma mulher jovem, bonita, grávida, deitada no banco de trás. O vestido claro encharcado. E não era só água, não. Tinha sangue. Muito sangue. Ela estava pálida, suando frio, tremendo, gemendo. Oi, meu amor. Falei automaticamente, no tom que eu usava com todas as minhas pacientes. Entrei no carro. Ajoelhei no chão. Eu sou Carmen, sou enfermeira obstetra. Vou te ajudar. Ela abriu os olhos. Me olhou. Aqueles olhos castanhos cheios de dor, de medo, de desespero. Me ajuda. Tá doendo. Muito. Botei minha mão na barriga dela. A barriga contraiu. Dura feito pedra. Contraindo. Quando começaram as contrações? Umas 2 horas. Atrás. Ela gemeu. E a bolsa estourou quando? 1/2 hora. Ah! Ela gritou. Um grito que cortou a noite. 2 horas de contrações. Bolsa rompida a 1/2 hora. Isso não estava bom. Qual seu nome, querida? Letícia. Letícia, você tá de quantas semanas? 38. Ah! 38. Quase no tempo. Mas não completamente. E a bolsa romper antes da hora às vezes significava complicação. O marido apareceu do outro lado do carro, o celular na mão, a lanterna do celular ligada. Você é médica? Ele perguntou, voz trêmula. Enfermeira obstetra, 30 anos de experiência. Olhei para ele. Como você se chama? Roberto. Roberto, eu preciso examinar ela, ver quanto ela tá dilatada, ver se o bebê tá descendo. Você segura o celular aqui. Ilumina. Ele fez que sim com a cabeça. A mão dele tremia tanto que a luz ficava balançando. Levantei o vestido da Letícia com cuidado. Ela não estava de calcinha. Tinha tirado. Provavelmente quando a bolsa estourou e molhou tudo. Botei a mão. Com cuidado. Com delicadeza. Mas com firmeza. E meu coração afundou. Quanto tá? Roberto perguntou aflito. Dilatação completa. 10 centímetros. E eu já tô sentindo a cabeça do bebê. Tá coroando. Isso é bom ou ruim? Significa que o bebê vai nascer. Agora. Aqui. Aqui? Ele quase gritou. Mas a gente precisa de hospital, de médico, de... Não tem tempo, Roberto. O bebê não vai esperar. Vai nascer agora. Letícia gritou de novo. Outra contração. Letícia, escuta eu. Segurei o rosto dela com as 2 mãos. Fiz ela me olhar. Na próxima contração, você vai fazer força. Vai empurrar para baixo, como se estivesse fazendo cocô. Entendeu? Ela acenou. Fraca, mas acenou. Roberto, eu preciso de tudo que vocês têm de limpo nesse carro. Toalha, cobertor, camisa, qualquer coisa. Ele saiu correndo pro porta-malas. Peguei minha nécessaire na minha bolsa. Abri ela. Peguei as luvas de procedimento. Coloquei. Peguei a gaze. O álcool. Roberto voltou com um cobertor de bebê, ainda com a etiqueta. E 2 toalhas. Ótimo. Põe aqui do lado. E segura o celular. Ilumina bem aqui embaixo. Ele obedeceu. Mas a mão dele estava tremendo tanto que eu tive que falar. Roberto, respira. Preciso que você fique calmo. Por ela. Pelo seu bebê. Consegue fazer isso por mim? Ele respirou fundo. Acenou. A mão parou de tremer tanto. Letícia contraiu de novo. Agora, Letícia, faz força. Empurra. Ela empurrou. Gritou. Empurrou mais. E eu vi a cabeça do bebê avançar. Um pouquinho. O couro cabeludo escuro. Isso. Muito bem. Tá indo. Mais uma contração. Mais força. Mais grito. A cabeça do bebê coroou mais. Tava quase saindo. Mais uma, Letícia. Mais uma força. Ela fez. Com tudo. Com toda a força que tinha. E a cabeça do bebê saiu.
completamente. Ficou ali, entre minhas mãos. Foi aí que eu vi. E gelei. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. Uma volta. Não, duas. Apertado. A cabeça do bebê estava arroxeada. Para! Para de fazer força! Gritei. O que foi? Roberto se desesperou. O que aconteceu? O cordão está enrolado no pescoço. Eu preciso tirar antes dela empurrar de novo. E se não conseguir? Eu vou conseguir. Falei com uma convicção que eu não estava sentindo. Tentei passar meu dedo indicador por baixo do cordão, para fazer ele deslizar por cima da cabeça, mas estava muito apertado. Muito mesmo. Tentei de novo. Nada. O bebê estava ficando cada vez mais roxo. Letícia, não faz força. Aguenta, não faz força. Repeti, enquanto tentava soltar aquele cordão maldito. Eu não aguento. Preciso empurrar. Ela gemeu. Eu sei, mas aguenta só mais um pouquinho. Tentei de novo, e de novo, e de novo. Não conseguia. O cordão estava muito, muito apertado. Roberto, olhei para ele. Na minha bolsa, nécessaire verde. Dentro tem uma tesoura cirúrgica pequena e um frasco de álcool. Me traz. Rápido. Ele saiu correndo para o meu carro. Fiquei ali, segurando a cabeça do bebê, vendo ela ficar cada vez mais roxa, cada vez mais escura. Segura firme, bebê. Segura. A tia vai te ajudar. Roberto voltou. Me entregou a nécessaire. Abri ela com uma mão só. A outra estava segurando a cabeça do bebê. Peguei a tesoura. Joguei álcool nela. Nas minhas luvas. Carmen. Roberto estava chorando. Você sabe o que está fazendo? A verdade? Eu tinha feito aquilo umas 10 vezes na vida. Sempre no hospital, com médico do lado, com equipamento, com estrutura. Aqui eu estava no banco de trás de um carro, no meio de uma estrada, só com a luz de celular, sem nada. Mas eu não podia hesitar. Sim, eu sei. Menti. Passei a tesoura por baixo do cordão, com cuidado, muito cuidado. Respirei fundo e cortei. O sangue esguichou, bateu na minha roupa, no meu rosto. Letícia gritou. Roberto quase desmaiou, mas o cordão se soltou. Agora, Letícia, agora, faz força. Ela fez, com tudo que ainda tinha, um último empurrão, e o bebê deslizou para fora, molhado, escorregadio, coberto de sangue. Caiu nas minhas mãos. Um bebê pequenininho, pele arroxeada, coberta daquele verniz branco que todo recém-nascido tem. E silencioso, completamente silencioso. Não chorou, não se mexeu. Meu bebê. Letícia tentou levantar a cabeça. Por que ele não está chorando? É menina. Falei automaticamente, porque eu tinha visto, mas ela não estava chorando. Por que ela não está chorando? Letícia começou a entrar em pânico. Botei a bebê no cobertor limpo, no banco da frente, com cuidado mais rápido. Limpei o rostinho dela com a gaze. Abri a boquinha. Não tinha nada obstruindo. Virei ela de bruços, dei um tapinha nas costas. Não muito forte, mas firme. Nada. Carmen. Roberto estava branco feito papel. Carmen, faz alguma coisa. Virei a bebê de novo, de costas. Botei minha boca no narizinho e boquinha dela. Soprei, bem devagarzinho. Só um pouquinho de ar. 2 sopros. Nada. Botei 2 dedos no peitinho dela, no meio. Comprimi, devagarzinho. 1, 2, 3 vezes. Nada. Carmen, pelo amor de Deus. Roberto estava soluçando. Cala a boca, falei, não com raiva, mas com firmeza, porque eu precisava me concentrar. Soprei de novo, comprimi de novo. Vem, bebê, vem, respira, respira para tia Carmen. Sopro, compressão, sopro, compressão. Por favor, Deus, não deixe esse bebê morrer aqui. Sopro, compressão. Respira. E ela tossiu. O corpinho se espasmodou. Ela abriu a boquinha e soltou um choro. Fraco no começo, depois mais forte, mais alto. Uá! Foi o som mais lindo que eu já ouvi na minha vida. Meu Deus! Roberto caiu de joelhos. Meu Deus! Ela tá chorando. É menina, repeti sorrindo agora, embrulhando a bebê no cobertor. É uma menina linda.
A pele dela começou a mudar de cor, do roxo pro rosado. Ela estava respirando, chorando, viva. Botei ela no peito da Letícia. Letícia pegou a filha com mãos trêmulas, chorando, sorrindo, beijando a cabecinha dela. Minha filha, meu amor, minha princesa. Mas eu ainda não podia comemorar, porque Letícia estava sangrando. Muito. A placenta ainda não tinha saído, e o sangue não parava de sair. Roberto, chamei ele. Vem aqui. Ele veio, ainda tremendo, ainda chorando. Bota sua mão aqui. Guiei a mão dele para a barriga da Letícia, logo abaixo do umbigo. Sente, tá mole aqui, né? O útero dela não contraiu direito, é por isso que ela tá sangrando. Você vai apertar aqui, bem forte, e não vai parar de apertar, entendeu? Vai machucar ela? Se você não apertar, ela vai morrer. Aperta. Ele apertou. Peguei o cordão umbilical, o pedaço que ainda estava ligado na Letícia. Puxei devagarzinho, com cuidado, com técnica. A placenta começou a se soltar. Senti ela vindo. Puxei mais um pouquinho. Saiu. Toda. Inteira. Graças a Deus. Examinei ela com a luz do celular. Parecia inteira. Nenhum pedaço faltando. Mas o sangramento continuava. Abri minha nécessaire de novo. Procurei. Eu tinha. Sempre tinha. Um frasco pequeno de ocitocina. Era um remédio que fazia o útero contrair, que estancava sangramento pós-parto. Eu sempre carregava. Sempre. Desde que uma paciente minha quase morreu de hemorragia e eu não tinha o remédio. Peguei também uma seringa, descartável, lacrada. Letícia, chamei ela. Ela estava abraçada com a bebê. Vou te dar uma injeção, na coxa. Vai arder, mas vai salvar sua vida. Pode ser? Ela acenou. Fraca, mas acenou. Abri a seringa. Abri o frasco. Aspirei a medicação. Toda. Peguei a coxa da Letícia. Limpei com álcool. Enfiei a agulha. Rápido. Firme. Injetei tudo. Joguei a seringa fora. Esperei. Quanto tempo leva para fazer efeito? Roberto perguntou. Uns 2 minutos. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Mas então, devagarzinho, o sangramento começou a diminuir. 1 minuto. 2. 3. O sangramento parou quase completamente. Só um pouquinho ainda. Normal de pós-parto. Graças a Deus. Sussurrei. Fiquei ali, sentada no chão do carro, suja de sangue, tremendo, suando. Tinha acabado de salvar 2 vidas no meio do nada. Roberto estava sentado no banco do motorista, cabeça entre as mãos, chorando. Letícia estava no banco de trás. A bebê mamando. Pela primeira vez. Instinto. Carmen. Letícia me chamou. Voz fraca, mas firme. Como eu faço para te agradecer? Não precisa. Limpei o suor da testa com o braço. Eu só fiz meu trabalho. Trabalho. Roberto deu uma risada sem humor. Você salvou minha família. Isso não é trabalho. Isso é... Eu nem sei o que é. É o que enfermeira faz, respondi. Simples assim. Foi quando eu vi faróis, longe, muito longe, vindo na direção da gente. Um carro, vindo rápido. Parou atrás do carro deles. Um SUV, preto, enorme, novo. 2 homens saíram, de terno, correndo. Doutor Roberto, um deles gritou. Conseguimos sinal, viemos o mais rápido possível. A senhora tá... Ele parou, olhou para a cena. Letícia com bebê, sangue por todo lado. Eu suja. Já nasceu? Nasceu. Roberto se levantou, veio até o homem. Graças a ela. Apontou para mim. O homem me olhou. A senhora é médica? Enfermeira obstetra. Ele acenou. Precisamos levar elas para o hospital, imediatamente. Eles agiram rápido, muito rápido. Pegaram cobertores limpos do SUV, embrulharam Letícia e a bebê. Levaram as 2 com cuidado para o carro. Roberto veio até mim. Carmen. Ele segurou minhas mãos. Eu não sei como te agradecer. Não sei o que falar. Você salvou elas. Salvou minha vida. Leva elas para o hospital, rápido. A bebê precisa ser examinada. E a Letícia também. Vem com a gente. Não preciso.
Vocês vão para o hospital. Eu vou continuar minha viagem. Pelo menos me diz onde você mora. Seu endereço, telefone, alguma coisa. Eu preciso te encontrar de novo. Preciso te agradecer direito. Olhei para ele, pro desespero no rosto dele, e algo me fez falar. Eu não tenho casa. Tô indo pro interior, pra casa da minha irmã. Ele ficou confuso. Como assim não tem casa? Não importa agora, vai, leva elas. Mas, vai! Empurrei ele gentilmente. Ele entrou no SUV. O carro deu ré, fez a volta e saiu em disparada. As luzes traseiras sumindo na escuridão. E eu fiquei ali, no meio da estrada, sozinha de novo. Olhei para o céu, cheio de estrelas. Tantas estrelas que eu nunca tinha visto em Salvador por causa da poluição luminosa. Olhei para as minhas mãos, sujas de sangue, tremendo. Olhei para o carro deles que ainda estava ali, com a porta aberta, o banco todo sujo, e olhei para o meu Gol, pequenininho, velho, mas meu, e sorri. Nas últimas 5 horas, eu tinha perdido tudo. Meu apartamento, meu filho, minha dignidade, minhas economias, minhas lembranças. Mas tinha salvado 2 vidas. Tinha feito o que eu nasci para fazer. E isso, ninguém podia tirar de mim. Entrei no meu carro, liguei o motor, limpei as mãos num lenço que tinha na bolsa e continuei, rumo à cachoeira, rumo ao desconhecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia algo diferente. Não era felicidade, era propósito. Cheguei em Cachoeira à 1h30 da manhã. A cidade estava dormindo, silenciosa, pacífica, tão diferente de Salvador. Conhecia o caminho de olho fechado. Era ali que eu nasci, ali que cresci, ali que aprendi a costurar com a vovó Clarice, ali que conheci o Severino, quando ele veio fazer treinamento militar na região. A casa da Gorete era amarela com janelas brancas, 2 andares, simples mas acolhedora. Parei o carro na frente, desliguei o motor. Fiquei ali sentada por um tempo, só olhando para casa. Finalmente desci, peguei minha mala, toquei a campainha. Demorou. Toquei de novo. Ouvi barulho lá dentro. Passos. A luz da sala acendeu. A porta se abriu. Gorete estava ali, de camisola, cabelo todo bagunçado, olhos inchados de sono. Carmen, ela piscou, como se não acreditasse. Carmen, é você? Oi, irmã. Que você tá fazendo aqui essa hora da... Ela parou. Me olhou de cima a baixo. Os olhos dela arregalaram. Meu Deus do céu, você tá coberta de sangue. Olhei para mim mesma, era verdade. Minha blusa, minha calça, meus braços, tudo sujo de sangue seco. É uma longa história. Ela me puxou para dentro, me sentou na cozinha, acendeu a luz, me deu um copo d'água. Você tá machucada? Eu chamo a ambulância? O que aconteceu? Não, eu tô bem. O sangue não é meu. Não é seu? Então é de quem? E eu contei. Tudo. A expulsão, a estrada, o parto. Quando terminei de contar, Gorete estava chorando. Aquele canalha, ela disse. Gorete nunca falava palavrão, mas falou. Aquele canalha do Felipe. Como ele pôde? Como? Ele foi manipulado. Não! Ela bateu na mesa. Não fica defendendo ele não, Carmen. Ele te expulsou do teu apartamento, que você pagou, com o dinheiro do teu marido morto. Ela se levantou, começou a andar de um lado para o outro. E aquelas 2 cobras, Bruna e Marlene, venderam as joias da vovó? As joias da vovó? Venderam. Para pagar viagem? Sim. Eu vou matar. Eu juro que eu vou matar essas 2. Gorete. E roubaram seu dinheiro também? Os 120 mil? Roubaram. Ela parou, me olhou e veio me abraçar, forte, apertado. Você não merece isso. Você não merece nada disso. Finalmente deixei chorar. De verdade, sem segurar, soluçando no ombro da minha irmã. Fiquei assim por muito tempo. Quando parei, ela me levou para o banheiro. Ligou o chuveiro, me deu roupa limpa, sabonete, shampoo. Toma um banho, depois a gente conversa. Tomei o banho mais longo da minha vida. A água quente levando embora o sangue, o suor, um pouco da dor. Quando saí, Gorete tinha preparado o quarto de hóspedes. Lençóis limpos, travesseiro fofo,
tudo cheirando a amaciante. Dorme, a gente conversa amanhã. Deitei naquela cama, macia, quente, acolhedora, e dormi. Dormi como não dormia há anos. Acordei com o sol já alto. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 2 da tarde. Levantei, desci as escadas. A casa cheirava a comida. Comida de verdade. Feijão, arroz, frango. Gorete estava na cozinha, cozinhando, cantarolando baixinho. Bem-vinda de volta à terra dos vivos. Ela sorriu quando me viu. Me sentei à mesa. Que dia é hoje? Sábado, 16 de março. Um dia. Tinha passado só um dia desde que minha vida virou de cabeça para baixo. Gorete botou um prato de comida na minha frente. Come, você deve estar morrendo de fome. Comi em silêncio, e era a melhor comida que eu tinha comido em muito tempo. Quando terminei, ela sentou na minha frente, segurou minha mão. E agora? O que você vai fazer? Não sei. Ficar aqui um tempo? Se você deixar. Óbvio que eu deixo. Você é minha irmã. Fica o tempo que precisar. Fica para sempre se quiser. Obrigada. Mas... Ela hesitou. Você não vai fazer nada? Sobre o Felipe? Sobre essas cobras? O que eu posso fazer? O apartamento tá no nome dele. O dinheiro foi empréstimo. As joias foram vendidas. Eu não tenho como provar nada. Isso não pode ficar assim, Carmen. Eu sei, mas agora eu só quero esquecer. Só quero descansar. Meu celular, que eu tinha deixado carregando, começou a vibrar. Peguei. Olhei. 47 chamadas perdidas, todas do Felipe, e várias mensagens. Felipe: mãe, onde você tá? Felipe: tá tudo bem? Felipe: por favor, responde. Felipe: eu tô preocupado. Felipe: mãe, me desculpa. Felipe: a gente precisa conversar. Preocupado. Agora ele estava preocupado. Bloqueei o número. Tinha uma mensagem de número desconhecido também. Abri. Carmen, aqui é Roberto. Consegui seu número com a polícia rodoviária. Eles registram placas de carros que passam em alguns trechos. Letícia e Maria Clara, é o nome que demos para nossa filha, estão bem. Ótimas. Médicos disseram que sem você teríamos perdido as duas. Por favor, preciso te ver. Preciso te agradecer. Me liga. Roberto, Maria Clara. Bonito. Guardei o celular sem responder. Quem é Roberto? Gorete perguntou. O marido da mulher que eu ajudei na estrada. E você não vai ligar? Não agora. Não tenho cabeça para isso. A semana seguinte passou devagar. Muito devagar. Eu ajudava Gorete em casa. Limpava, cozinhava, lavava roupa. Tentava não pensar. Mas à noite, quando deitava, os pensamentos vinham. Felipe continuava tentando ligar. Do celular dele, do celular da Bruna, de números desconhecidos. Eu não atendia nenhum. No 8º dia, tocou a campainha. Carmen! Gorete gritou da cozinha. Tem alguém aqui? Desci. Na porta estava um homem. Roberto. Carmen! Ele sorriu. Aliviado. Finalmente te achei. Como você me achou? Cachoeira é pequena. Perguntei pela cidade inteira. Conhece uma enfermeira chamada Carmen que chegou há uns dias? Todo mundo indicou essa casa. Cidade pequena mesmo. Entra. Ele entrou. Se sentou na sala. Gorete trouxe café. Vim te agradecer pessoalmente e trazer isso. Ele tirou um envelope do bolso. Não quero dinheiro. Não é só dinheiro. Abre. Abri. Dentro tinha 10.000 reais em notas e um cartão. Li o cartão. Carmen, você salvou o que temos de mais precioso. Esse dinheiro é só um pequeno gesto de gratidão. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui, para sempre. Roberto, Letícia e Maria Clara. Tentei devolver. É muito... Não é. É nada perto do que você fez. 10.000 reais era muito dinheiro para mim. Como elas estão? Perfeitas. Maria Clara tá gordinha, comendo bem, dormindo mal. Ele riu. Mas é normal. E a Letícia se recuperou completamente. Tá em casa. Disse que queria vir junto, mas o médico ainda não liberou ela para viajar. Que bom! Carmen. Ele ficou sério. Eu contei pros meus sogros sobre o que você fez. Eles querem te conhecer, pessoalmente. Não precisa. Precisa sim.
Eles insistiram, muito. Quem são seus sogros? Ele hesitou. É complicado. Meu sogro é... Digamos que ele é um homem importante, empresário. Eles preferem te explicar pessoalmente. Achei estranho, mas concordei. 2 dias depois, eu estava me arrumando para ir quando ouvi barulho de carro na rua. Olhei pela janela. Um Mercedes, preto, enorme, 0 quilômetro, e 2 homens de terno saindo. Gorete, chamei ela. Tem uns homens aqui. Ela veio olhar. Quem são? Não sei. Tocou a campainha. Abri. Senhora Carmen Silva? Sim. Precisamos que a senhora venha conosco. Meu coração disparou. Para onde? Não podemos informar, mas é importante. Eu não vou a lugar nenhum sem saber para onde. Ele puxou uma carteira, mostrou uma credencial, segurança privada. A senhora não está em perigo, mas alguém muito importante quer falar com a senhora. Quem? Não podemos falar aqui. Por favor. Gorete segurou meu braço. Carmen, não vai. É sobre o que aconteceu na estrada. Um deles falou baixinho. Ah, então era sobre isso. Tá bom, eu vou. Carmen. Calma, Gorete. Eu ligo quando chegar. Entrei no carro. Couro legítimo. Ar-condicionado gelado. Vidros escuros. Saímos. Não era para Salvador. Era para outro lugar. Uns 40 minutos de estrada. Chegamos num portão enorme, gradeado, com guaritas, seguranças armados. Um deles veio até o carro, conferiu algo numa prancheta, acenou. O portão se abriu. Entramos. Era um complexo gigante, vários prédios, jardins enormes, gente de terno andando para lá e para cá. Paramos na frente de um prédio maior que os outros. Vamos, senhora. Subimos até o 3º andar. Corredor comprido, piso de mármore, portas de madeira maciça. Paramos na frente de uma porta dupla. Um dos seguranças bateu. Entre! Voz grossa, masculina, autoritária. Eles abriram a porta. Era um escritório enorme. Mesa gigante de madeira escura. Estantes cheias de livros, quadros nas paredes, bandeira do Brasil num canto, troféus e placas em outro. E atrás da mesa, um homem. Uns 65 anos, cabelo grisalho, terno impecável, anel de ouro no dedo, relógio caro no pulso. Do lado dele, de pé, Roberto. E sentada numa cadeira, Letícia, segurando um bebê embrulhado numa manta rosa. Pode deixá-la, o homem disse para os seguranças. Eles saíram, fecharam a porta. Fiquei ali parada, sem entender nada. O homem se levantou, veio até mim, devagar. Parou na minha frente. Me encarou por um tempo. Então estendeu a mão. Senhora Carmen, é uma honra te conhecer. Meu nome é Augusto Tavares. Apertei a mão dele, firme, calejada. Sente-se, por favor. Sentei numa cadeira de couro, macia. Ele voltou para o lugar dele. A senhora deve estar confusa. Acenou. Deixa eu explicar. Letícia se levantou. Veio até mim. Colocou o bebê nos meus braços. Olhei para baixo. Era a bebezinha, Maria Clara. Mas agora ela estava limpa, vestida, com a roupinha rosa, gorrinho, cheirando a bebê. Oi, princesa, sussurrei. Carmen. Foi Letícia quem falou. Esse é meu pai, Augusto Tavares. Olhei para ele, para ela, procurando semelhanças. Achei. Os olhos, o formato do rosto. E ele é dono da Tavares Construções. Tavares Construções. Eu conhecia. Todo mundo na Bahia conhecia. Uma das maiores construtoras do estado. Construíam prédios, shoppings, hospitais. Eu já ouvi falar. Eu procurei a senhora por 9 dias, Dr. Augusto falou. Mobilizei minha equipe toda, investigadores, seguranças. Rastreamos câmeras de pedágio, conversamos com polícia rodoviária, checamos registros de todos os carros que passaram naquele trecho naquela noite, até encontrar o seu. Como o senhor sabia meu nome? Roberto lembrava. Você disse, Carmen, enfermeira Carmen. Então procuramos Carmen, a enfermeira que tinha um Gol velho, até achar. Eu não sabia o que dizer. Senhora Carmen. Ele se inclinou para frente. Os médicos do hospital me disseram algo.
Disseram que se minha filha não tivesse recebido atendimento imediato naquele momento, naquele lugar, eu teria perdido ela. E minha neta. A voz dele tremeu no final. O cordão enrolado, a hemorragia pós-parto. São duas complicações gravíssimas. Qualquer uma delas podia ter matado. As duas juntas, é quase certo que teriam matado. Ele parou. Respirou fundo. Você salvou minha filha e minha neta, com as suas próprias mãos, sem equipamento, sem ajuda, só com sua técnica, sua experiência, sua coragem. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não! Ele bateu na mesa, mas não com raiva, com emoção. Você fez muito mais que isso. Você poderia ter passado direto. Era noite, estrada perigosa. Você estava sozinha, mulher. Tinha todo o motivo para não parar. Ele se levantou, deu a volta na mesa. Ficou parado na minha frente. Mas você parou, você ajudou, você salvou e não pediu nada em troca. Não quis reconhecimento, não quis dinheiro, só salvou e foi embora. Era meu dever como enfermeira. Era sua essência como ser humano, ele corrigiu. Ficamos em silêncio por um tempo. Senhor Augusto, comecei. Deixe eu terminar, por favor. Acenou. Eu quero retribuir. Eu preciso retribuir. Mas antes disso, eu preciso saber. Quem é você? De onde você veio? Por que você estava naquela estrada sozinha de madrugada? E eu contei. Tudo. O apartamento, Felipe, Bruna, Marlene, a expulsão, as joias roubadas, o dinheiro desviado. Quando terminei, o rosto dele estava vermelho de raiva. Deixa eu entender uma coisa, ele falou devagar. Essas mulheres, Bruna e Marlene, expulsaram a senhora do apartamento que a senhora comprou? Sim. Com dinheiro da indenização do seu marido morto? Sim. E seu filho permitiu? Ele foi manipulado. Ele é fraco. Ele é covarde. Dr. Augusto cortou. Não tem desculpa. Homem que não protege a própria mãe não é homem. É covarde. Não discuti, porque era verdade. E essa Marlene? Ele continuou. Ela é diretora de hospital? Do Hospital Quinta Avenida, diretora administrativa e médica. Ela é formada, mas trabalha mais na parte administrativa. Ele parou. O rosto dele mudou. Quinta Avenida? Sim. Doutora Marlene Silva? Sim. O senhor conhece? Ele sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso perigoso. Conheço. Muito bem. Como? Porque eu sou sócio do Hospital Quinta Avenida. Não sou o dono, mas tenho 35% das ações. Sou o segundo maior investidor. Eu ajudei a construir aquele hospital há 15 anos. Tô no conselho administrativo e Marlene Silva responde para mim também. O mundo parou de girar. O senhor é um dos patrões dela? Sou. E tenho influência suficiente para fazer muita coisa acontecer. Ou deixar de acontecer. Não consegui responder. Carmen. Ele voltou para trás da mesa, puxou alguns papéis. Eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, vou colocar meus advogados para recuperar seu apartamento. Foi comprado com seu dinheiro. Isso pode ser revertido. Mas está no nome dele. Existe algo chamado doação indireta. Você doou o dinheiro para ele comprar, mas com a intenção de morar lá. Ele quebrou esse acordo. Isso pode ser contestado. Mas, segundo, vou ter uma conversa com a doutora Marlene e vou pedir uma auditoria completa no setor dela. O jeito que ele disse conversa e auditoria me deu arrepios. Senhor Augusto, não precisa se envolver. Preciso. Ele bateu na mesa de novo. Ninguém humilha quem salvou minha família. Ninguém. Letícia veio se sentar do meu lado. Segurou minha mão, a que não estava segurando o bebê. Carmen, aceita a ajuda. Você merece. Você salvou nossa vida. Deixa a gente te ajudar agora. Olhei para a bebezinha nos meus braços, para os olhinhos fechados, para a boquinha fazendo movimento de sucção mesmo dormindo. Olhei para o Roberto, que estava chorando. De novo. Olhei para o Dr. Augusto, que me olhava com uma mistura de gratidão e determinação, e comecei a chorar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só precisa aceitar. Tem mais uma coisa, Letícia continuou. Você tá morando com sua irmã, né? Tô. Bom, você vai continuar morando com ela se quiser.
Mas, Dr. Augusto puxou uma chave do bolso. Tenho um apartamento em Salvador, mobiliado, 100 metros quadrados, 3 quartos. Fica vago a maior parte do tempo. É seu para usar enquanto você precisar. Se quiser ficar com sua irmã, ótimo. Mas se quiser ter seu próprio espaço de novo, tá aí. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Ele colocou a chave na mesa. Empurrou para mim. É o mínimo que eu posso fazer. Mas, Carmen, Roberto falou pela primeira vez. Você salvou minha família, minha vida. Deixa a gente fazer isso, por favor. Olhei para a chave, pro apartamento, pro recomeço, e pensei, talvez eu mereça isso. Tá bom, sussurrei. Eu aceito. Doutor Augusto sorriu, um sorriso genuíno agora. Ótimo. Agora sobre seu filho e essas cobras. Vamos resolver isso, juntos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. Mas eu não sabia que as coisas iam ficar piores antes de melhorar. Muito piores. 2 dias depois, eu estava no apartamento novo. E era lindo, moderno, limpo, com vista para o mar. Gorete veio me ajudar a arrumar as coisas. Meu Deus, Carmen, você caiu de pé, hein? Nem eu acredito. Esse doutor Augusto parece gente boa. É, muito. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Carmen? Era Felipe, voz desesperada. Carmen, graças a Deus. Mãe, eu preciso falar com você. Como você conseguiu esse número? Não importa. Mãe, você precisa me ajudar. Ajudar com o quê? A dona Marlene foi chamada para uma auditoria no hospital. Fiquei em silêncio. Auditoria completa, mãe. Em todos os departamentos dela. E tem investigadores externos, dizendo que vão verificar tudo dos últimos 5 anos. É mesmo? E tem mais. Uns advogados apareceram aqui, falando sobre o apartamento, dizendo que pode ter sido doação indevida, que você pode entrar com processo. Mãe, o que está acontecendo? Tá acontecendo justiça, Felipe. Justiça? Mãe, a Bruna tá desesperada, Marlene tá apavorada, e eu posso perder tudo também. Deviam ter pensado nisso antes de me expulsar. Mãe, por favor, para com isso. Fala com quem tá fazendo isso. Manda parar. Não. Como assim não? Vocês me humilharam, me roubaram, me expulsaram. Agora vão pagar. Simples assim. Mas eu sou seu filho. E você me tratou pior que um cachorro. Então não vem pedir piedade agora. Mãe. Desliguei. Bloqueei o número de novo. Olhei para Gorete. Ela estava de olhos arregalados. Você acabou de... Acabei. Isso! Ela pulou. Isso mesmo. Deixa eles se ferrarem. Mas 3 dias depois, algo aconteceu que eu não esperava. Tava saindo para fazer compras quando vi. Do outro lado da rua. Bruna. Ela estava sentada dentro de um carro. Um carro velho. Não era o carro dela. Devia ser emprestado. Ou alugado. E ela estava olhando para mim. Quando nossos olhos se encontraram, ela abriu a porta. Desceu. Começou a atravessar a rua. Meu primeiro instinto foi entrar no prédio. Fugir. Mas não. Não ia fugir dela. Nunca mais. Esperei. Ela chegou perto. E pela primeira vez desde que conheci ela, Bruna não estava perfeita. O cabelo estava preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem. Roupa comum, calça jeans e blusa branca. Sem salto. Tênis. Carmen. Ela parou a uns 2 metros de mim. Bruna. Eu preciso falar com você. Não tenho nada para falar com você. Por favor, só 5 minutos. Não. Carmen. Ela levantou a voz. Depois respirou fundo. Controlou. Por favor, eu imploro. Bruna implorando. Isso era novo. 3 minutos. Aqui mesmo. Na rua. Tá bom. Ela olhou em volta. Pro movimento. Pros carros passando. Você precisa parar isso. Parar o quê? Essa vingança, esses processos, essas auditorias. Não sou eu que tô fazendo auditoria. Mas você conhece quem tá, ela explodiu. Você conhece esse doutor Augusto, essa família Tavares, eles são poderosos demais, eles vão destruir a gente. Ótimo. Carmen, não seja assim, por favor. Por favor, repeti.
Você me pede, por favor, depois de me expulsar, de roubar minhas joias, de desviar meu dinheiro? Eu sei que eu fiz besteira, eu admito. Ah, agora admite, quando tá com o rabo preso. Carmen. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos dela, e não eram lágrimas de crocodilo, eram de verdade. Minha mãe vai perder tudo, o emprego, a reputação. Ela pode ser presa. Presa, Carmen. E daí? E eu vou ser processada. Vou ter que devolver o dinheiro. Dinheiro que eu não tenho. Vou ter que vender tudo. Carro, joias, roupa, tudo. E ainda assim não vai dar. Problema seu. E Felipe, ele vai perder o apartamento. Vai ficar sem nada, na rua. Igual ele fez comigo. Mas ele é seu filho. E eu sou mãe dele. E ele me expulsou mesmo assim. Ela soluçou, de verdade, os ombros tremendo. Carmen, você venceu, tá? Você venceu. A gente perdeu. A gente admite. A gente foi horrível com você. Maldoso, cruel. A gente merece pagar. Mas ela me olhou nos olhos. Não desse jeito. Não destruindo nossa vida inteira, por favor. Olhei para ela. Para a mulher que me humilhou. Que me chamou de empregada. Que vendeu as joias da minha avó. Que roubou meu dinheiro. E agora estava ali, chorando, implorando. E eu não senti nada, nem pena, nem raiva, nem satisfação, nada. Sai da minha frente, Bruna. Carmen, se-a-i. Ela ficou parada ali por mais alguns segundos, me olhando, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Eu não mudei. Ela virou, lentamente, e voltou pro carro. Entrei no prédio, subi pro apartamento. E foi só quando fechei a porta sozinha que eu comecei a tremer. Será que eu tô indo longe demais? Perguntei em voz alta. Mas ninguém respondeu. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando. Na Bruna chorando. No Felipe desesperado. Na Marlene sendo auditada. Eles merecem, falei pra mim mesma. Eles fizeram pior comigo. Mas e se a Marlene fosse presa? E se ela perdesse tudo? E se... Meu celular tocou. 2 da manhã. Era um número que eu não conhecia, mas atendi mesmo assim. Alô? Dona Carmen? Era uma voz feminina, jovem, trêmula. Sim. Aqui é da UTI do Hospital Geral. A senhora é mãe do capitão Felipe Santos Silva? Meu coração parou. Sou! O que aconteceu? Ele deu entrada aqui há 1 hora. Tentativa de suicídio, overdose de remédios. Ele tá estável agora, mas... A voz da moça falhou. A senhora pode vir? Ele tá pedindo por você. O telefone escorregou da minha mão. Tentativa de suicídio. Meu filho, meu Felipe. Tentou se matar. Me vesti em 10 segundos. Peguei a bolsa, as chaves do carro. Sai correndo. O hospital era longe. 40 minutos. Dirigi em 20. Passei sinal vermelho. Não me importei. Cheguei. Estacionei errado. Corri para dentro. Felipe Santos Silva. Onde ele tá? UTI, 3º andar. Mas senhora, só pode subir. Não esperei ela terminar. Corri para as escadas. 3º andar. Porta dupla. UTI, acesso restrito. Empurrei a porta. Entrei. Uma enfermeira veio correndo. Senhora, aqui não pode. Eu sou a mãe dele. Onde está meu filho? Ela viu meu desespero. Leito 7. Mas ele tá dormindo. A senhora não pode. Já estava indo pro leito 7. E lá estava ele, Felipe, meu menino, deitado na cama, pálido, com soro no braço, máquina apitando ao lado, máscara de oxigênio no rosto. Cheguei perto, segurei a mão dele. Tava fria. Felipe, sussurrei. Felipe, filho, eu tô aqui. Ele não abriu os olhos. Senhora, uma médica veio até mim. A senhora é a mãe? Sou. Como ele tá? Estável. Ele tomou uma dose muito alta de ansiolíticos, mas conseguimos fazer lavagem gástrica a tempo. Ele vai sobreviver. Graças a Deus. Mas... Ela hesitou. Ele deixou uma carta de suicídio. A polícia já levou, mas eu li. Ele menciona a senhora várias vezes. Meu estômago revirou. O que ele disse? Que ele não aguenta mais viver com a culpa, que ele destruiu a vida da mãe dele, que ele não merece perdão, que ele prefere morrer. As pernas me falharam.
Sentei na cadeira ao lado da cama. Ele fez isso por minha causa. Senhora, com todo respeito, ele fez isso porque ele não conseguiu lidar com as consequências das ações dele. Não é culpa da senhora. Mas parecia que era. Fiquei ali, segurando a mão dele, vendo o peito dele subir e descer, a máquina apitando. Não morre! Por favor, não morre! Ele abriu os olhos devagarzinho, embaçado, confuso. Me viu e começou a chorar. Mãe, Desculpa. Shhh! Não fala. Economiza energia. Eu não aguentei. A culpa. Me perdoa. Eu te perdoo. Eu te perdoo, filho. Eu te perdoo. Não sei se era verdade, mas era o que ele precisava ouvir. Não morre, tá? Você não vai morrer. Eu não vou deixar. Ele fechou os olhos de novo. A mão dele apertou a minha. Fraco, mas apertou. Fiquei ali a noite toda. Não sai nem um minuto. De manhã, a médica veio falar comigo. Ele vai ter alta em 2 dias, mas vai precisar de acompanhamento psiquiátrico e de alguém perto dele. Ele não pode ficar sozinho. Ele não vai ficar sozinho. No dia seguinte, liguei para o Dr. Augusto. Carmen, como você tá? Preciso te pedir uma coisa. O que for. Para tudo, todos os processos, todas as auditorias, tudo. Silêncio do outro lado. Carmen, você tem certeza? Tenho. Meu filho tentou se matar. Por causa disso tudo. Eu não posso. Eu não posso continuar. Mas elas roubaram você. Humilharam você. Eu sei, e elas vão pagar de outra forma, mas não assim, não destruindo tudo. Dr. Augusto suspirou. Se é isso que você quer. É. Tá bom, eu paro tudo. Mas a auditoria da Marlene já começou, e já encontraram irregularidades. Isso eu não consigo parar completamente. Mas pode amenizar? Posso. Posso fazer com que seja só uma suspensão, não demissão, não processo criminal. Faz isso, por favor. Tá feito. E os processos sobre o dinheiro e as joias? Cancelo os processos criminais, mas ela vai ter que devolver o dinheiro que pegou de você. Isso é inegociável. Os 120 mil mais os 23 mil das joias, total de 143 mil. Isso vai ser cobrado civilmente. Tá bom. Carmen, você tem certeza disso? Elas não merecem sua clemência. Eu sei, mas meu filho não merece morrer por causa disso. Quando Felipe teve alta, eu levei ele pro apartamento. Pro meu apartamento, que já estava de volta no meu nome. Dr. Augusto tinha feito a transferência ser rápida. Coloquei ele no quarto de hóspedes. Arrumei tudo com cuidado. Lençóis limpos, cobertores. Deixei água na mesinha de cabeceira. Você vai ficar aqui, comigo, até melhorar. Mãe, eu não mereço. Não merece mesmo. Mas eu não vou deixar meu filho na rua, por mais ingrato que ele tenha sido. Ele sorriu. Fraco, mas sorriu. Mas vamos deixar uma coisa clara. Sentei na beirada da cama. Você vai me pagar de volta. Os 120 mil, em parcelas, 3 mil por mês, durante 40 meses, sem atraso. Vou, eu juro. Você vai fazer terapia, toda semana, sem falta. Vou. E você vai assinar um documento dizendo que nunca mais vai passar o apartamento para nome de ninguém sem minha autorização. Esse apartamento é meu, para sempre. Eu assino. E mais uma coisa. O quê? Você nunca mais deixa ninguém me desrespeitar na minha frente. Nunca mais. Seja sua mulher, sua sogra, seja quem for. Eu sou sua mãe. E você me respeita ou sai da minha vida. Eu vou respeitar. Eu prometo. Então tá. Agora dorme. Você precisa descansar. Saí do quarto. Fechei a porta. E fiquei ali parada no corredor. Tremendo. Será que eu fiz certo? Perguntei em voz alta. Não tinha resposta. Marlene foi suspensa por 6 meses do Hospital Quinta Avenida, sem salário. A auditoria encontrou várias irregularidades, desvios pequenos, favorecimentos em contratações, uso indevido de recursos. Nada tão grave quanto poderia ter sido, mas o suficiente para uma suspensão pesada. Quando voltasse, seria como médica comum na ala de clínica geral. Não mais diretora, não mais poder, não mais prestígio. Bruna teve que devolver o dinheiro. Os 143 mil reais no total.
Ela vendeu o carro, aquele conversível vermelho que ela adorava. As joias todas, os brincos de diamante, os anéis, as pulseiras de ouro, as roupas de grife, vendeu tudo em brechós de luxo por metade do preço. Os sapatos Louboutin, as bolsas importadas, tudo, e ainda ficou devendo R$ 38 mil, que ela parcelou em 60 vezes de R$ 633. O casamento dela com Felipe acabou, oficialmente. Ela pediu divórcio 2 semanas depois dele sair do hospital. Não pediu pensão. Não pediu nada. Só quis ir embora o mais rápido possível. Voltou para a casa da mãe. Agora as duas moravam num apartamento de 2 quartos na Pituba, bem menor que o de antes. Bruna conseguiu emprego como recepcionista numa clínica odontológica. Salário de R$ 2.800 por mês. Bem diferente da vida de luxo que tinha antes. E Felipe estava se recuperando. Devagar. Muito devagar. Fazia terapia 3 vezes por semana. Tomava medicação para depressão e ansiedade. Tinha dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, ele não saía do quarto. Ficava deitado, olhando para o teto, chorando baixinho. Eu levava comida, deixava na mesinha de cabeceira. Às vezes ele comia, às vezes não. Nos dias bons, ele tentava ajudar. Fazer comida, lavar louça, limpar o banheiro. Como se tentando compensar. Como se cada prato lavado apagasse um pouco da culpa. Nossa relação era estranha. Eu cuidava dele. Porque era meu filho. Porque mãe é mãe. Mas havia distância. Uma parede invisível entre nós. Construída por tudo que aconteceu. Tijolos de mágoa, cimento de traição. Um dia, uns 2 meses depois dele ter saído do hospital, eu estava na cozinha fazendo almoço quando ele apareceu. Mãe! Oi. Posso falar uma coisa? Fala. Ele puxou uma cadeira. Sentou. Ficou olhando para as próprias mãos por um tempo. Eu lembrei de uma coisa. Algo que a Bruna disse, na época. Parei de cortar a cebola. Olhei para ele. Que coisa? Ela disse. Ela disse que a ideia de te expulsar não foi dela. Foi da Marlene. Senti algo gelado descer pela minha espinha. Como assim? A Marlene que colocou na cabeça dela. Uns 6 meses antes de tudo acontecer. Disse que enquanto você morasse aqui, eu nunca ia ser promovido. Que os superiores no exército iam olhar para nossa família e ver fragilidade, pobreza, que eu precisava limpar a imagem familiar. Limpar a imagem familiar, repeti, sentindo a raiva voltar. Ela disse que você era um peso, que atrapalhava minha carreira, e que se a gente não fizesse algo, eu ia estagnar, ia ficar capitão para sempre, nunca ia chegar a major. E você acreditou? Ele abaixou a cabeça. Eu queria acreditar que não, mas a Bruna ficou repetindo, todo dia, o tempo todo. Minha mãe tá certa, você precisa pensar no nosso futuro. Sua mãe já viveu a vida dela, agora é nossa vez. Até que eu comecei a acreditar também. E as joias? O dinheiro desviado? Eu não sabia das joias, mãe. Eu juro por Deus. Só descobri quando você já tinha ido embora. A Bruna confessou numa briga. Disse que a mãe dela tinha sugerido que você nunca ia descobrir. Ele limpou uma lágrima. E o dinheiro? Eu sabia sim. Eu sabia que não ia devolver. A Marlene convenceu a gente que você tinha dado de presente, não emprestado. Que era obrigação de mãe ajudar o filho. Que você estava só sendo dramática pedindo de volta. Voltei a cortar a cebola. Mais forte. A faca batendo na tábua com raiva. Isso não te desculpa, Felipe. Você ainda me expulsou. Ainda deixou elas me humilharem. Eu sei, e eu vou carregar isso pro resto da vida. Ficamos em silêncio. Só o barulho da faca na tábua. O cheiro da cebola no ar. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Ele continuou. Todo dia eu acordo e agradeço por você ter me salvado. Por ter me dado mais uma chance. Eu não merecia. Mas você deu. Porque eu sou sua mãe. E mãe não abandona filho. Mesmo quando o filho abandona ela. Vi as lágrimas escorrerem no rosto dele. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar, mãe. Eu juro. Vou trabalhar. Vou pagar tudo que devo. Vou ser o filho que você merece. Você não precisa ser perfeito, Felipe. Você só precisa ser honesto e me respeitar. Eu vou.
Eu prometo. 3 meses depois, numa tarde de sábado, a campainha tocou. Era Marlene. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela estava ali, na minha porta. E ela estava diferente. Cabelo sem pintura, os fios brancos aparecendo nas raízes e nas laterais. Sem maquiagem, dava para ver as olheiras, as rugas de expressão, as manchas na pele. Roupa simples, calça jeans comum e blusa de algodão. Nada de joia, nada de perfume caro, nada daquela aura de poder que ela sempre carregou. Carmen. Ela falou meu nome sem veneno dessa vez, sem desprezo, quase com respeito. Posso entrar? Hesitei. Toda a fibra do meu corpo gritava: fecha a porta na cara dela. Mas algo me fez abrir. Ela entrou, olhou em volta, pro apartamento, que agora era meu de novo, de verdade, com escritura no meu nome e tudo certinho. Água, café? Ofereci, mais por educação que por vontade. Não, não precisa. Eu vim pedir desculpas. Fiquei parada, sem reação. Desculpas? Repeti, sem acreditar no que estava ouvindo. Sim. Ela sentou no sofá, sem pedir licença. Velhos hábitos. Mas dessa vez ela parecia pequena, frágil, diminuída. Eu fui horrível com você. Maldosa, cruel, desumana. Foi. Eu te humilhei, te expulsei do seu próprio apartamento, manipulei sua família contra você, roubei suas lembranças mais preciosas e gastei o dinheiro em futilidade. Fez. E eu não tenho desculpa. Eu estava errada. Completamente, absolutamente errada. Sentei na poltrona em frente a ela. Cruzei os braços. Não ia facilitar. Por que você fez isso, Marlene? O que eu fiz para você me odiar tanto? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos, mãos que tremiam levemente. Inveja. Ela finalmente falou. Pura e simples inveja. Inveja? De mim? Uma enfermeira aposentada do SUS que você mesma disse que não tinha nada? Sim. Ela levantou os olhos, e havia lágrimas ali, lágrimas de verdade. Você tinha algo que eu nunca tive, algo que dinheiro não compra, algo que poder não conquista. O quê? O amor verdadeiro do seu filho, antes de eu estragar tudo, é claro. Fiquei sem palavras. Eu e a Bruna, a gente nunca teve isso. Nossa relação sempre foi transacional, comercial. Eu dava dinheiro, ela me dava status, eu pagava as coisas dela, ela me acompanhava nos eventos, eu abria portas para ela me fazia parecer boa mãe. Mas amor, carinho, conexão de verdade, nunca tivemos. Ela limpou uma lágrima que escorria. E quando eu via você e o Felipe, mesmo nos momentos ruins, mesmo quando vocês discutiam, eu via que tinha amor ali. Amor de verdade. Aquele amor incondicional que mãe tem por filho. E eu tinha raiva disso. Porque eu nunca tive. Então eu quis destruir. Se eu não podia ter, ninguém podia ter. Isso é doente, Marlene. Eu sei que é doente. E só percebi isso quando perdi tudo. O emprego, o status, o respeito, o dinheiro. E a Bruna? Ela mal fala comigo agora. Mora comigo porque não tem para onde ir. Mas não conversa, não sorri, só me culpa. Diz que arruinei a vida dela, que se ela tivesse escutado o próprio coração em vez de mim, ainda estaria casada. E você veio aqui esperando o quê? Que eu te consolasse? Que te perdoasse? Não. Vim pedir perdão porque eu preciso, não porque espero receber. Vim dizer que você tinha razão, sobre tudo, e que eu sinto muito, muito mesmo. Suas desculpas não devolvem as joias da minha avó. Eu sei, não apagam a humilhação. Eu sei, não mudam nada do que aconteceu. Eu sei. Ela se levantou, caminhou até a porta, mas parou antes de abrir. Virou para mim. Carmen, uma última coisa. O quê? Aquele dinheiro, os 120 mil. Foi ideia minha pegar. Eu convenci o Felipe a pedir emprestado de você. Disse que mãe rica tem obrigação de ajudar filho. E convenci a Bruna a gastar sem devolver. Eu queria te ver falida, dependente, destruída, vindo me implorar por ajuda.
Meu sangue ferveu, mas não consegui. Ela deu um sorriso amargo. Porque você é mais forte que eu imaginava. Muito mais forte. Você é uma mulher de verdade, uma guerreira. E eu sou só uma cobra vazia que perdeu até o próprio veneno. Ela abriu a porta. Parou no batente. E sabe o que é mais engraçado? Você perdeu tudo e se reergueu. Eu tentei te derrubar e caí eu. A vida tem dessas ironias. Ela saiu. Fechou a porta atrás dela. E eu fiquei ali, parada no meio da sala, processando. Parte de mim queria correr atrás dela, gritar, xingar, dizer tudo que eu tinha guardado. Mas outra parte só sentia uma tristeza profunda. Não por ela, mas pela mulher que ela podia ter sido e escolheu não ser. Mais 3 meses se passaram. Felipe melhorou. Muito. Conseguiu voltar a trabalhar. Primeiro meio período, depois período integral. Conseguiu uma transferência para outra unidade militar em Salvador mesmo, longe de quem conhecia a história toda. Um recomeço. Ele ainda morava comigo, mas agora pagava aluguel. Não eram os 3.000 da dívida, isso ainda estava rolando mensalmente, sem atraso. Mas mais R$ 800 por mês pelo quarto e as despesas. E ajudava com as contas, luz, água, internet, mercado. Nossa relação melhorou também. Ainda não era como antes, talvez nunca voltasse a ser. A confiança é que nem porcelana, quebra fácil, mas juntar os cacos é trabalho de anos. Mas era boa, respeitosa, honesta. A gente jantava junto todo dia, conversava sobre o trabalho, sobre o dia a dia. Ria às vezes. No começo eram risadas tímidas, desconfortáveis, mas aos poucos foram ficando mais naturais. Até assistimos alguns filmes juntos no fim de semana, como fazíamos quando ele era criança. Um dia ele chegou do trabalho com uma caixa. Mãe, tenho uma coisa para você. O que é? Ele abriu a caixa devagar, como se o conteúdo fosse frágil. Dentro tinha joias. Não eram as joias da vovó Clarice. Essas nunca mais voltariam. Estavam perdidas para sempre. Mas eram bonitas. Um colar de pérolas delicado, um broche em forma de flor, um anel com uma pedra azul. Eu sei que não são as mesmas. E eu sei que nada vai substituir o valor sentimental das que foram vendidas. Mas eu queria te dar algo. Queria que você tivesse joias de novo. Joias que ninguém vai tirar de você. Peguei o colar. As pérolas eram legítimas. Dava para sentir. O fecho era de prata. Quanto você gastou nisso? 3 meses de salário. Felipe, você não tinha que gastar tanto. Você tem dívidas. Tem. Tinha sim. Você merece. Você sempre mereceu. Ele segurou minhas mãos. E eu queria que cada vez que você olhasse para essas joias, lembrasse não do que foi roubado, mas do que foi reconquistado. Lágrimas começaram a cair. Dessa vez não de tristeza, de algo diferente. Algo entre dor e cura. Coloquei o colar. Fui até o espelho do corredor. Ficou bonito contra a minha pele. Brilhava na luz. Obrigada, filho. Obrigada a você, mãe, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia que você desistisse. 6 meses depois, recebi um convite. Era do Dr. Augusto, escrito à mão em papel timbrado caro. Carmen. A pequena Maria Clara completará 1 ano em 2 semanas. Letícia, Roberto e eu gostaríamos muito da sua presença na festa. Você não é apenas a mulher que salvou minha filha e minha neta. Você é parte da nossa família agora. Por favor, venha. E traga seu filho, se quiser. Gostaria de conhecê-lo. Com carinho e gratidão eterna, Augusto Tavares. Fui. É claro que fui. A festa era linda. Num buffet infantil luxuoso na Barra. Decorado todo de rosa e dourado. Balões por todo lado. Mesa de doces enorme. Bolo de 3 andares com uma boneca no topo. E muita gente. Gente bem vestida. Gente importante. Felipe foi comigo. Ele hesitou quando mencionei o convite, mas eu insisti. Dr. Augusto tinha pedido. Quando chegamos, Letícia nos viu e correu até mim. Me abraçou forte, apertado. Carmen, que bom que você veio e trouxe seu filho. Esse é o Felipe, apresentei. Ela estendeu a mão. Felipe apertou, meio sem graça. É um prazer conhecer o filho da mulher que salvou minha vida e da minha filha. Letícia sorriu.
Mas não era um sorriso falso, era genuíno. O prazer é meu, Felipe respondeu. E, me desculpa, por tudo que minha mãe passou, eu... Hoje não é dia de falar de coisas tristes. Letícia cortou gentilmente. Hoje é dia de celebrar. Vem, vem ver a aniversariante. Maria Clara estava sentada numa cadeirinha decorada como trono, toda de rosa, com uma coroa de flores na cabeça, vestido bufante, linda, gordinha, com aquelas bochechas que dá vontade de apertar. Quando me viu, ela esticou os bracinhos. Titia Kamen, ela falou. Ou tentou falar. Ainda não conseguia pronunciar direito. Peguei ela no colo. Ela era pesada, saudável, cheirosa, perfeita. Oi, princesa. Feliz aniversário. Ela me deu um beijo babado na bochecha. Depois olhou para o Felipe com curiosidade. Quem? Esse é o Felipe. Ele é meu filho. Oi, Felipe. Ela acenou. Felipe derreteu. Sorriu, um sorriso verdadeiro que eu não via há muito tempo. Oi, Maria Clara. Você tá muito bonita. Eu sou. Ela concordou toda convencida. Todo mundo riu. Foi quando o Dr. Augusto apareceu. Imponente como sempre. Terno cinza perfeito. Cabelo penteado. Mas com um sorriso caloroso quando me viu. Carmen. Ele me abraçou. E esse deve ser o Felipe. Deve ser sim, senhor. Felipe estendeu a mão. Dr. Augusto apertou. Firme. Olhando nos olhos do meu filho com aquela intensidade que homens poderosos têm. Venha. Vamos conversar um pouco. Ele levou Felipe para um canto mais reservado. Meu coração apertou. O que ele ia dizer? Fiquei ali, segurando Maria Clara, conversando com outros convidados, mas sempre de olho nos dois. Estavam conversando há uns 20 minutos. Dr. Augusto falava, Felipe escutava. De vez em quando acenava com a cabeça. Em determinado momento, vi os olhos do Felipe ficarem vermelhos. Finalmente voltaram. Felipe estava com uma expressão diferente, mais leve, mais... aliviada? Tá tudo bem? Perguntei baixinho quando chegou perto. Tá tudo ótimo. Ele me abraçou. Dr. Augusto é... Ele é incrível, mãe. Disse umas verdades para mim, mas também me deu conselhos. Foi muito bom. O resto da festa foi perfeito. Comida boa, música, risadas, crianças correndo e Maria Clara no centro de tudo, feliz, saudável, viva. Em determinado momento, Dr. Augusto pegou o microfone. Atenção todos, eu quero fazer um anúncio. A música parou. Todo mundo parou de falar. Olhou para ele. Hoje minha neta está completando 1 ano e ela só está aqui, viva, saudável, por causa de uma mulher. Uma mulher extraordinária, uma heroína de verdade. Ele apontou para mim. Senti meu rosto esquentar. Carmen Silva, enfermeira obstetra, profissional dedicada por 30 anos, e a mulher que salvou minha filha e minha neta no meio de uma estrada escura, sem ajuda, sem recursos, só com sua coragem, seu conhecimento e sua humanidade. Todo mundo começou a aplaudir, alto, forte. E hoje eu anuncio que Carmen voltou a trabalhar. Ela é agora supervisora de enfermagem do Hospital Quinta Avenida, onde ela vai treinar, ensinar e inspirar outros profissionais. Onde ela vai fazer o que sempre fez, salvar vidas e cuidar de pessoas. Mais aplausos. Um brinde para Carmen. Para Carmen, todo mundo gritou junto. Fiquei vermelha, mas feliz. Genuinamente feliz. Mais tarde, quando a festa estava acabando e as famílias começavam a ir embora, Roberto veio falar comigo. Carmen, Maria Clara não estaria aqui sem você. Eu não estaria aqui sem você. A Letícia não estaria aqui. Você salvou minha família inteira. Você já disse isso umas 100 vezes. Ri. Mas obrigada, de novo. Mas preciso dizer mais 100, porque é verdade. Ele ficou sério. A gente considera você da família, de verdade. Não é da boca para fora. Qualquer coisa que precisar, qualquer coisa, é só falar. A gente tá aqui. Eu sei. E sou grata. Muito grata por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo por mim. No caminho de volta, Felipe dirigiu meu Gol velho. Eu estava no banco do passageiro, olhando pela janela. A orla de Salvador à noite, as luzes, o mar escuro. Mãe, sim, obrigado. Por quê? Por tudo.
por me salvar quando eu tentei, quando eu fiz aquela besteira, por não desistir de mim, por me dar uma segunda chance quando eu não merecia nem uma primeira. Você é meu filho, eu sempre vou te dar segundas chances, mas não terceiras, quarta ou quintas. Sorri. Então não me decepciona. Ele riu. Não vou, eu prometo, nunca mais. A gente chegou em casa, subimos pro apartamento juntos, e foi aí que eu vi, na mesa da sala, uma caixa, grande, embrulhada em papel craft, com um laço vermelho. Que é isso? Perguntei. Abre. Felipe sorriu. Aquele sorriso de criança que tá escondendo uma surpresa boa. Abri devagar. Dentro tinha fotos. Muitas fotos. Todas emolduradas lindamente. Fotos antigas. Fotos que eu achei que tinha perdido para sempre. Eu e Severino jovens, no nosso casamento. Ele de uniforme militar. Eu de vestido simples, sorrindo como se o mundo inteiro nos pertencesse. Eu grávida. Barriga enorme. Severino com a mão na barriga, olhando para mim com aquele amor infinito. Felipe bebê, no meu colo, embrulhado na manta azul. Tão pequeno, tão perfeito. Nossa família no parque, Felipe criança, correndo, brincando. Severino me abraçando por trás. Felipe adolescente, de uniforme da escola. Sério, tentando parecer adulto. Felipe entrando na academia militar. Severino ao lado. Orgulhoso. Eu chorando de emoção. Nossa última foto juntos. Os três. Antes do acidente. Antes de tudo mudar. Como você conseguiu? Minha voz saiu trêmula. Lembra que quando eu e a Bruna reformamos o apartamento, a gente colocou muita coisa no depósito do prédio? Fui lá. Procurei nas caixas que ela tinha jogado. Achei um monte de coisa. Fotos, cartas, algumas roupas suas. Mandei restaurar as fotos, emoldurar, para você, para nossa história não se perder. Lágrimas começaram a cair, grossas, quentes. São lindas. São nossas, nossa história, nossa família. O que a gente foi, o que a gente passou, o que a gente vai ser. Ele me abraçou, apertado. E nada nem ninguém vai apagar isso. Nunca mais. Segurei meu filho, meu menino, que errou, que caiu, que se perdeu, mas que estava tentando se encontrar de novo. E olhei para aquelas fotos, para minha história, para minha vida, para o Severino que se foi, para o Felipe que voltou, para a mulher que eu tinha sido e para a mulher que eu me tornei. E sorri, porque finalmente, eu tinha tudo o que precisava. Tinha meu apartamento, no meu nome, para sempre. Tinha meu trabalho, fazendo o que eu amava. Tinha minha dignidade, que nunca devia ter perdido. Tinha minha família, a de sangue que voltou e a de coração que ganhei. E tinha paz, essa paz que vem depois da tempestade, depois da guerra, depois de ter lutado e vencido. E isso vale mais que tudo. 2 anos depois. Hoje é domingo, dia de almoço na casa dos Tavares. Virou tradição, todo domingo. Eu, Felipe, Doutor Augusto, Letícia, Roberto e a pequena Maria Clara, que agora tá com 3 anos e não para quieta um segundo. A gente chega, a casa cheira a comida caseira, aquela comida boa de verdade. Maria Clara vem correndo. Vó Carmen, tio Felipe. Ela me chama de vó agora. No começo eu estranhei, afinal, não sou a avó dela de sangue. Mas Doutor Augusto disse, você salvou a vida dela, você é da família, então você é a avó dela. Pego ela no colo. Ela beija meu rosto todo babado. Vó, eu aprendi uma música nova. É mesmo? Canta pra vó. Ela canta, desafinada, saltando metade das palavras, mas linda. O almoço é perfeito. Como sempre, a gente conversa, ri, conta histórias. Em determinado momento, Felipe vai lá fora com Roberto e Doutor Augusto. Conversa de homem, eles dizem. Fico na cozinha ajudando Letícia com a sobremesa. Carmen, ela me chama. Queria te contar uma coisa. Conta. Eu tô grávida de novo. Meu coração pula. Sério? Sério, 2 meses. E... Ela segura minha mão. Eu e o Roberto já decidimos. Se for menino, o nome do meio vai ser Severino, em homenagem ao seu marido. E se for menina, vai ser Clarice, como sua avó.
Não consigo segurar as lágrimas. Vocês não precisam? Precisamos sim, porque você é família, e família honra família. A gente se abraça, chorando, rindo, felizes. À noite, no caminho de volta para casa, Felipe está dirigindo de novo. Música baixinha no rádio. Eu olhando pela janela. Mãe. Eu terminei de pagar a dívida, os 120 mil. Hoje foi a última parcela. Olho para ele. Surpresa. Já? Mas faltava ainda uns. Eu paguei adiantado. Os últimos 24 meses de uma vez. Vendi umas coisas, fiz uns bicos, mas paguei. Acabou. A dívida não existe mais. Felipe. E eu quero que você saiba uma coisa. Eu não paguei porque tinha que pagar. Eu paguei porque quis pagar. Porque era o certo. Porque você merecia receber o que era seu. Eu sei, filho. E eu quero te pedir uma coisa. O quê? Me perdoa. De verdade. Completamente. Eu sei que você disse que perdoou lá no hospital. Mas eu preciso ouvir de novo. Preciso saber que a gente tá bem. De verdade. Olho para ele. Pro meu filho. Que cresceu, que amadureceu, que aprendeu. Eu te perdoo, Felipe. De verdade. Completamente. Ele encosta o carro, ali mesmo na beira da orla. Desliga. E chora. Soluça. Como não via ele chorar desde aquele dia no hospital. Obrigado, mãe. Obrigado por não ter desistido de mim. Abraço ele. Deixo ele chorar no meu ombro, como fazia quando ele era pequeno e caía e ralava o joelho. Mãe nunca desiste de filho. Nunca. A gente fica assim por um tempo, até ele se acalmar. Depois continuamos para casa, para nosso lar, porque ele ainda mora comigo e vai continuar morando, até ele quiser sair, até ele estiver pronto. Não tem pressa. Chegamos, subimos, entramos, e eu olho em volta, para esse apartamento que eu comprei com tanto sacrifício, que eu perdi, que eu recuperei, que agora é meu, para sempre. Olho para as fotos na parede. Eu e Severino, Felipe bebê, nossa família. Olho para o futuro, para o meu trabalho que eu amo, para os meus novos amigos, a família Tavares, para o meu filho que voltou para mim. E penso em tudo que aconteceu. A humilhação, a expulsão, a dor, o desespero, o parto na estrada, o salvamento, a virada, a vingança quase consumada, a tentativa de suicídio, o perdão, a reconstrução, a cura, o recomeço. Foi uma jornada longa, dolorosa. Às vezes eu achei que não ia aguentar, mas aguentei, porque eu sou Carmen Silva, enfermeira, viúva, mãe, sobrevivente, guerreira, e minha história não é sobre o que me fizeram, é sobre o que eu fiz depois. E isso, ninguém pode tirar de mim, nunca mais.